Eu cansei de ser boazinha, só me lasquei. Se você sempre tentar agradar todo mundo, fala assim pra tudo pra evitar conflito, esse vídeo é pra você. Eu fui boazinha minha vida toda e grande parte eu só me prejudiquei. E peguei até um café aqui pra bater um papo com vocês a respeito disso. Eu passei uma boa parte da minha vida sendo boazinha pra todo mundo, tudo que eu podia fazer, tudo que tava e não tava ao meu alcance, eu sempre tava fazendo de tudo pra poder ser a boa moça, né? Não no sentido de, tipo, se passar por boazinha, mas sempre tentar de tudo, tá no meu alcance ou não, ajudar o tempo todo. É um desconhecido, conhecido, família, todo mundo. Eu sempre tentei, ao máximo, ajudar todo mundo o tempo todo. Mas isso foi chegando uma parte da minha vida que eu simplesmente comecei a cansar disso. Por quê? Tava sendo taxada de burrinho de carga. Eu tava fazendo muito mais, e o que não era pra me fazer eu também fazia, porque eu sempre tava tentando ao máximo ajudar as pessoas. E não que isso seja uma coisa ruim, não que isso seja um erro, mas isso tem que ser controlado. Porque quem é bom demais para os outros só pisam em cima, querendo ou não, as pessoas acaba se aproveitando, acaba aproveitando do seu coração, aproveita que você tá ali o tempo todo para ajudar, que você tá ali de peito aberto, tanto para dar um conselho, tanto para ajudar financeiramente, tanto para ajudar de qualquer forma que você puder. Eu sempre fui uma pessoa que me prejudiquei muito por conta dessa minha, querendo ou não, esse coração mole, porque alguns empregos que eu trabalhei, eu simplesmente fazia muito mais do que deveria e nunca era bem vista. E eu ficava pensando, cara, eu faço tanta coisa, eu faço coisas que eu nem deveria fazer e as pessoas simplesmente não reconhecem. Por quê? Porque não era nem pra tu tá fazendo aquela coisa, tu tá fazendo por quê? Porque tu é besta? Porque eu era besta. Aí o que que acontece? Você faz tudo e mais um pouco e a pessoa faz o quê? Simplesmente gosta daquilo que tá ganhando tempo, tá ganhando dinheiro, tá melhorando pro lado dela, só que pra você tá só. Por quê? O que não era pra você fazer, você passa a fazer e acaba que isso vira uma função que não era nem tua. Então tu acaba se prejudicando por uma coisa que tu mesmo foi atrás, tu mesmo inventou. Eu fui uma dessas pessoas, comecei a fazer o que não deveria e as pessoas nunca me recompensavam. Não que eu fizesse aquilo para ser recompensado de alguma forma, mas eu fazia porque, querendo não, muito boazinha, muito bestinha, coração mole. Acabava que eu pensava, eu posso fazer, eu posso ajudar, que não sei o quê. E depois acabava mortinha da silva porque tava cansada, tava exausta, tava com sono. Muitas vezes nem conseguia estudar, não conseguia fazer as coisas que eu deveria fazer, porque eu estava ali ajudando os outros e esquecia de me ajudar. Esquecia que aquele tempo que eu estava fazendo a coisa que não precisava para aquela outra pessoa, simplesmente a outra pessoa poderia fazer, eu poderia estar fazendo algo que fosse para mim. Eu poderia estar estudando, poderia estar fazendo um exercício físico, eu poderia estar fazendo alguma coisa que ajudasse no meu físico, no meu mental, que tivesse simplesmente me beneficiando. Porque sendo boazinha demais para os outros, chega uma hora que a partir do momento que você fala que não pode, que não vai fazer, você simplesmente é taxada de ingrata, taxada de que não presta. Você vira simplesmente a ovelha negra. Por quê? Porque você falou um simples não. Quando você vem, fala sim, 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 fala um não, pronto, você se tornou a pior pessoa do mundo. E pode perceber que a maior parte das pessoas boazinhas, ela tem muitos amigos, ela tem muitos conhecidos, porque as pessoas acabam se aproveitando do coração bom daquela pessoa. Então, sempre que é para passar alguma função que era dela, no caso, que não era para nem você tá ali, na verdade, sempre vão pegar a boazinha para fazer o serviço. Se tiver precisando de alguma coisa, sempre vão na boazinha. Então, a boazinha sempre é rodeada de amigos. Ou até muitas vezes não, mas sempre que precisam, vão atrás da boazinha, porque sabe que a boazinha vai ajudar. E a boazinha no final só. Por quê? Porque acaba fazendo coisas que não poderia fazer, muitas vezes pegando da boca, tirando da boca para dar para os outros. E lá na frente, a pessoa esquece que você existe, esquece de todos os favores, esquece de todos os agrados que você tentou fazer, mesmo sem poder. Então, eu sempre fui a pessoa que, se fosse preciso, pegava a minha roupa e dava pra pessoa. Por quê? Porque eu sou francinha. E eu tô tentando, eu já melhorei muito. Não que eu melhorei 100%, né, nessa minha questão. Mas hoje eu já melhorei muito. Antigamente eu simplesmente não conseguia falar não pra ninguém. Podia ser o que fosse, eu pegava e... Sim,
vou, faço. E outra questão, eu também, se eu fizesse, eu também não aceitava presente, eu não aceitava dinheiro, eu não aceitava agrado nenhum. Então, além de ser boazinha, eu era trouxa também. Porque se eu fizesse alguma coisa pra pessoa, a pessoa me desse um agradozinho ali, quando era a pessoa que dava o agrado, eu simplesmente não agradecia, não aceitava. Por quê? Porque eu pensava, não, eu não fiz isso pra ganhar nada em troca, eu não fiz isso pra ganhar dinheiro, pra ganhar presente, pra ganhar isso, não quero, não precisa. E ó, a boazinha só, com o tempo eu fui percebendo que eu tava fazendo mais do que eu podia, mais do que eu deveria. Me prejudiquei muito a respeito financeira também, emprestar dinheiro que não podia emprestar, tirando da boca pra poder emprestar aos outros. E me prejudiquei depois, fazendo coisas que, tipo, literalmente dando coisa minha, até então era emprestado, e nunca mais vi essas coisas, não que tenha me feito falta, graças a Deus nunca me fez. Mas, assim, pelo simples fato de não conseguir falar não, sabe? Já chegou, já chegou uma época da minha vida que eu acordava de 5 horas da manhã para poder estudar, saía do curso, ia direto pro trabalho, do trabalho ia para casa, chegar em casa e estudar, no outro dia ir pro curso novamente. E nessa rotina, eu simplesmente não estava tendo tempo para absolutamente nada. Mas se alguém, no meio desse meu dia, pedisse para me fazer uma faxina, pedisse para me fazer alguma coisa, eu ia, gente. Eu ia, eu tô precisando de tal coisa. E sabe aquele chantagista, sabe? Sempre perto de uma boazinha tem um chantagista. Eu não tô podendo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Porque sabe que a boazinha sempre vai fazer. Porque sabe que a boazinha vai falar, você quer ajuda? Você quer que eu faça? E a boazinha é essa pessoa que sempre encontra pessoas chantagistas para poder se aproveitar da boa fé dela. E eu já sofri muito na mão de pessoas que chantagistas, né? Porque eu sempre ficava naquela, eu não vou falar não. A pessoa vai ficar chateada comigo. A pessoa isso, a pessoa aquilo. Só que, gente, depois de um tempo, eu vi que quando eu comecei a falar não, aquelas mesmas pessoas que me tratavam bem, que era todo cri-cri pro meu lado, virou as costas e nunca mais quis saber de mim. Nunca mais me perguntou como eu tava, não quis saber da minha vida em questão de se eu tava precisando de alguma coisa. Fui taxada de que não prestava, que eu era ruim, que eu era ingrata, tudo no mundo, simplesmente porque eu passei a dizer que não podia fazer as coisas para aquela pessoa. Eu simplesmente comecei a me dar prioridade, comecei a tirar aquele tempo que eu tava para outra pessoa para poder reservar pro meu eu, para minha pessoa. E depois disso, várias pessoas hoje em dia não tenho mais nem contato porque eu simplesmente falei um não. Aí você percebe que realmente a pessoa não gostava de você, a pessoa gostava dos seus favores. As pessoas gostavam das coisas que você fazia para elas. E foi quando eu percebi que eu não poderia estar falando sim para qualquer coisa. Que eu não podia estar emprestando dinheiro que eu não podia emprestar. Que eu não podia estar emprestando uma roupa, uma coisa, um sapato que eu não podia emprestar. Eu percebi que eu não podia fazer uma faxina que eu não podia fazer, que eu estava atarefada. Que eu não podia fazer alguma coisa que eu não podia fazer. Gente, eu me deparei, tipo, se eu fosse na casa de alguém e tudo mais, eu me deparei, se eu tomar um café, alguma coisa assim, e ter louça na pia e tudo mais, eu lavaria a louça inteirinha porque eu tomei um café e na minha cabeça, como eu fui lavar só minha xícarazinha, eu me sentiria mal porque não tinha lavado a louça inteira. Gente, isso é coisa da cabeça do bozinho, só que com o passar do tempo, não é que eu aprendi a ser 100% anti-boazinha, mas com o passar do tempo, algumas coisas eu comecei a falar, hoje eu não consigo. Hoje eu não posso, mas assim que eu puder eu te ajudo. Se eu puder acontecer alguma coisa, eu te ajudo e tudo mais, que acaba pesando menos o clima. Mas eu percebi que coisinhas e coisinhas que eu tava deixando de fazer, eu tava me tornando uma pessoa ruim para aquela pessoa. E foi quando eu vi que todas essas pessoas que se agradavam, que aproveitavam da minha bondadezinha, né? Acabou se distanciando. Hoje em dia eu não tenho mais contato com ninguém, porque eu simplesmente virei a ingrata, que virou as costas e saiu e foi para outro canto e é isso. Eu comecei a fazer para parar de ser boazinha foi simplesmente começar a tirar
o tempo que eu tirava para ajudar essas outras pessoas. Não que a gente tem que parar de ajudar os outros, mas tem as pessoas que a gente deve ajudar e as outras não. Simplesmente pelo fato de que algumas pessoas só querem tua ajuda porque sabe que tu vai fazer o serviço no lugar dela, que vai fazer o trabalho dela. Só que não é essas coisas. Essas coisas você tem que falar, não, essas coisas você não pode fazer pela outra pessoa. Mas a respeito de quem realmente está precisando, que não pode fazer aquela coisa, você pode ajudar, eu ajudo. A gente deve ajudar, mas as pessoas que estão ali para se aproveitar são as pessoas que a gente deve falar, não, é difícil, é complicado para quem só tem o costume de falar que sim, que pode, que vai ajudar, é difícil, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que tirar aquele tempo que estava sendo voltado pelo uso de má fé daquela pessoa para tirar aquele tempo para você estudar, para fazer arrumar a tua casa, que muitas vezes a boazinha acaba arrumando a casa de outra pessoa no lugar de arrumar a nossa. Aí tá arrumando casa, fazendo coisinhas lá na casa da outra pessoa e na tua casa tá tudo bagunçado. Então a primeira coisa que eu passei a fazer para deixar de ser boazinha foi começar a pegar esse tempo que eu tava fazendo favores, que eu tava ajudando outras pessoas, para poder pegar esse tempo para arrumar minha casa, para poder estudar, para poder tomar um banho premium, para poder fazer coisas para mim, que eu acabava que não arrumava cabelo, não me cuidava, não fazia nada, porque todo o meu tempo era voltado para fazer favores para as outras pessoas, para poder ser boazinha para as outras pessoas. Então a segunda coisa que eu passei a fazer para deixar de ser boazinha foi meio que dar uma distanciada mesmo. Eu comecei a me distanciar e pensei, gente, eu tenho que fazer questão de quem faz questão de mim. Assim, eu sei as pessoas que têm afeição por mim, que gostam de mim, eu também sei as que não gostam, que era só interesse. Então comecei a selecionar essas pessoas, as pessoas que eu sei que realmente gostam de mim, que tem vida corrida e tudo mais. Eu mando uma mensagenzinha, eu vejo como tá e tudo mais. Só que as pessoas que eu sei que só usavam da minha bondade, eu simplesmente cortei contato. Não falei. E simplesmente, grande maioria dessas pessoas não falaram nunca mais comigo. Então, eu realmente entendi o que era que estava acontecendo. A terceira coisa que eu passei a fazer para parar de ser boazinha foi seguir uma frase que sempre foi falada, que era: se você tem pena do coitado, fica no lugar dele. E eu comecei a pensar, gente, se eu fizer essa coisa, eu vou ser o coitado. Se eu emprestar esse dinheiro, vai faltar pra mim, então eu vou ser o coitado. Se eu fizer tal coisa, e foi virando a chavezinha na minha cabeça, porque eu fui percebendo. Se eu não tô podendo fazer essa coisa agora por essa pessoa, então eu simplesmente não vou fazer. Se tiver o meu alcance, se eu pudesse, não vou fazer diferença em nada na minha vida, eu faço. Mas se for tirar meu tempo de alguma outra coisa que eu tinha pra fazer, se for pra tirar um dinheiro que eu não podia, se for pra tirar alguma coisa que eu não podia, eu simplesmente não tiro. Apareceu pra você, talvez isso seja um sinal, porque você precisava ouvir isso hoje pra você parar de se reprimir e repensar no quanto todas essas atitudes de tentar agradar os outros, tentar ser boazinha demais, acaba nos maltratando muito por dentro. Então, se você ficou até aqui, deixa o seu like aí pra mim entender que serviu pra você. Claro, se você chegou aqui por acaso, se inscreve aqui no canal pra poder trazer toda semana vídeo novo pra você. Tchau e até a próxima!